Qual é o tempo ideal para você fazer a quarentena para evitar a transmissão do vírus? Então, assim, os estudos todos mostram o seguinte: se você está contaminado hoje, vamos supor que você fez um teste, tem lá que deu positivo. Quanto tempo você ainda excreta o vírus no sentido de transmitir para outras pessoas? A média aí, eles estão vendo que a partir do 7º, 8º, 9º dia, você já tem uma grande queda. E no 11º dia, ou seja, passados os 10 dias, você não tem mais a transmissão. Se você fizer o teste, é capaz de ele ainda vir positivo, mas não quer dizer que tem vírus vivo e replicante. Quer dizer que tem um pedaço do vírus, porque o teste nada mais é que você vai atrás da informação genética do vírus, né? Do RNA do vírus. Então, você ainda pode ter o teste positivo, isso não significa que você está transmitindo. E como é que eles chegaram nessa conclusão? Quem tinha o teste positivo, no 10º dia, eles faziam uma cultura do vírus, ou seja, colocavam o vírus para ver se ele multiplicava, se ele estava vivo, viável. E ele não estava. Então, por isso que hoje, nos hospitais, para os nossos pacientes, a gente sempre usa a regra dos 10 dias, desde que a pessoa esteja sem sintomas. Se eu estou falando de um paciente que está, sei lá, numa terapia intensiva ou está hospitalizado, que já está há mais de 10 dias, eu não vou tirar ele do isolamento, porque possivelmente, pelo fato dele estar mais doente, a quantidade de vírus, a carga viral dele, possivelmente é maior. Mas essa regra de 10 dias, eu estou totalmente de acordo com o Reino Unido. A gente viu, então, e é importante que a doutora esclareça aqui com a gente todas essas dúvidas, porque é isso, gente, a gente passou um ano já da pandemia, um momento agora é muito preocupante e a gente precisa, sim, atualizar as informações que a gente tem, porque, como você disse, o que a gente sabia na época, muita coisa mudou. O que a gente sabe agora é que o Brasil também é motivo de preocupação nos outros países, como a gente viu, mas ainda tem muita gente que não percebeu o poder devastador da Covid-19, o que leva, então, uma pessoa a negar uma ameaça como essa doença, uma doença que, é bom lembrar, é altamente contagiosa. Vamos ouvir agora o psiquiatra e neurocientista Diogo Lara, ele já participou do Tonight, olha só. A negação e o medo são reações iniciais frente a uma grande adversidade ou ameaça, como foi o coronavírus há um ano atrás. Mais adiante, o normal seria se desenvolver um espírito de união e que quando a situação continua, né, persiste sendo difícil, a gente vai se frustrando, desenvolve raiva, começa a culpar um ao outro, até que a gente entra numa fase de tristeza. E essa tristeza é importante para a gente olhar a realidade como ela é, em toda a sua dureza, mas também para a gente dissolver um pouco as nossas crenças, convicções, nosso ego. A gente se abre mais para outras possibilidades, aceita e consegue unir forças de maneira mais madura. No Brasil, ainda as pessoas estão em fases muito diferentes destas fases de elaboração frente a uma ameaça. E isso, né, cria um pacto social muito fragmentado no Brasil, aliás, muito polarizado, né? O que cada um pode fazer, né? É cuidar do seu quadrado mesmo, ou seja, se as pessoas ao seu redor não estão se cuidando, você vai ter que reforçar seus cuidados, infelizmente, né? Já que não há esse pacto social de bem comum, né? De um inimigo comum. Você sabe, Mari, eu estava ouvindo o Diogo Lara falar e ele fala sobre o nosso pacto social muito fragmentado e dessa reação de negação e medo. E eu percebo que a legitimação do negacionismo, e foi isso que a gente discutiu aqui na bancada, a gente tem uma liderança que legitima um posicionamento negacionista, que adota o posicionamento negacionista na condução da pandemia. Acho que um dado que a gente precisa ressaltar aqui, quando a gente fala em falta de liderança, a gente teve 4 ministros da saúde no período da pandemia. Não tem continuidade nem no ministério. Com escândalos envolvendo saídas de ministros, nomes que foram cotados e depois foram atacados nas redes sociais porque, enfim, deram declarações de apreço à ciência. Então, é muito delicado. A gente tem uma legitimação desse comportamento que passa por um discurso que a gente não pode se preocupar só com a saúde, porque senão a nossa economia vai quebrar. Nossa economia já quebrou.
E vai continuar pior se a gente não tomar uma medida. A gente teve 4,1% de queda do PIB em 2020, 14% dos trabalhadores desempregados. Se a gente não contiver a pandemia, não tem economia que possa se recuperar. Antes da pandemia, a gente estava falando no Brasil de retomar a confiança do investidor internacional para que o Brasil pudesse crescer. Como é que um investidor internacional tem confiança no país no qual a liderança política, o presidente da República, nega a existência de uma pandemia? De um país que se torna uma incubadora de novas variantes, que é uma ameaça para outros países. Tem líderes políticos de outras nações fazendo menção ao Brasil. Não, nós vamos proteger as nossas fronteiras para evitar a variante brasileira. Então, a alternativa para que a gente possa retomar a economia é lidar com a realidade. Nós temos uma pandemia e precisamos tomar atitude. Não adianta negar. E não adianta negar achando que a gente pode fazer isso com esse argumento da economia. De fato, existem pessoas que vão sofrer e a gente precisa garantir um amparo social para que elas possam ficar em casa. Mas não tem alternativa. E muitas vezes essa negação, ela acaba atingindo os mais fracos, né, Karnal? A gente fala, a chuva é a mesma, mas o barquinho que cada um tá é diferente. Então, acho que existem muitas pandemias ocorrendo. Poucos tipos de vírus, mas muitas pandemias. Não? Há pessoas que estão em um confinamento muito mais agradável. E há pessoas que, por exemplo, se você for uma diarista e morar em uma comunidade, provavelmente você perdeu o emprego no início da pandemia, provavelmente você não teve nenhum auxílio, então é muito mais complicado. Qual o isolamento social em 15 metros quadrados? Qual é a capacidade de você comprar alguma coisa? Então, essa situação é a mais angustiante de todas. Mas, como disse a Gabriela, nós temos que nos movimentar para amparar essas pessoas, mas não tem como todo o comércio estar aberto, tudo funcionando em meio à contaminação. Não tem como. Seria maravilhoso, né, se tivesse. Então, na ânsia de salvar empregos, nós negamos a economia e o resultado é que perdemos ambos, né? Perdemos o emprego e estamos perdendo a vida. Né? E atrasamos a vacinação, que seria a solução para que a economia retomasse. Os comércios poderiam estar abertos se a gente tivesse um ritmo de vacinação como outros países estão apresentando, mas a nossa gestão se recusou a comprar vacina. Então é por isso que as pessoas mais vulneráveis estão em risco. Porque a gente teve uma oferta de auxílio emergencial no começo que era de R$200, conquista do Congresso R$600. Depois a gente discute auxílio emergencial vinculado a uma PEC com outros assuntos, quando a gente deveria estar discutindo só esse que é a urgência. A gente ouviu o ministro da Economia dizendo que salvar pequenas empresas ia se perder dinheiro. Desculpa eu ficar sensibilizada, mas é que realmente, entendeu? Tá todo mundo exausto e a gente ainda tem que lidar com isso. É claro que ninguém ignora. Eu estou vendo lideranças que trabalham, CUFA, Central Única das Favelas, Gerando Falcões, Celso Ataíde, Edu Lira, Preto Zezé, unidos, falando, vamos fazer uma frente de política pública, de iniciativa privada, a gente precisa retomar a solidariedade que a gente estava vendo no começo da pandemia. E a gente precisa mesmo, porque a gente está pior do que a gente estava em março de 2020.